Capítulo 5. Vivendo como uma sacerdotisa superior. Elaine. Logo que assumi meus deveres de sacerdotisa superior de uma influente assembleia, passei a ter muitos privilégios, assim como conflitos. Os atritos com Satanás e outros membros da seita era porque eles faziam coisas que eu recusava fazer ou até mesmo envolver-me. Minha maior responsabilidade era trabalhar com o sacerdote superior da organização para planejarmos as reuniões mensais. Essas reuniões aconteciam 2 vezes por mês e em extremo sigilo. O sacerdote e eu nos encontrávamos com as 13 bruxas e 13 feiticeiros da Assembleia e assentávamos formando um conselho. Esse contato era feito numa casa rica e espaçosa, onde havia uma mesa enorme com lugar para todos. O sacerdote superior e eu assentávamos à cabeceira da mesa. De um lado ficavam as 13 bruxas e do outro os 13 feiticeiros em ordem de importância. Ali estavam presentes outros de nós considerávamos indesejáveis. Eram conhecidos como lobisomens e estavam sempre carrancudos. Eram observadores e ameaçadores e ficavam sob a forma humana até Satã ordenar a mudança. A presença deles era de caráter disciplinado. Não tocávamos neles e nem dialogávamos com eles. Pertenciam exclusivamente a Satanás. Nós o temíamos e os detestávamos. Ora exerciam a função de guardas, ora de disciplinadores usados pelo diabo e seus anjos com o propósito de correção para a obediência às ordens dadas. O conselho planejava os encontros e se encarregava dos negócios da Assembleia. As ordens eram dadas diretamente por Satã, o sacerdote, à sacerdotisa ou através dos demônios neles. Sempre planejávamos dramáticos e excitantes encontros sem deixar de certificar de que teríamos álcool e drogas. Eu não usava drogas ou bebidas. Elas eram levadas à multidão por membros da seita envolvidos com o vício. Eu não me envolvera e nunca me envolveria naqueles negócios. Os membros de posição superior, como a minha, tomavam muito cuidado para não se meter em negócios que despertassem o interesse da lei. Tampouco se drogavam ou ficavam ligados. Estávamos sempre sóbrios porque sabíamos que os outros desejavam as nossas posições. Encontrávamos também com a autoridade de outros grupos de ocultismo. Existem muitos que não fazem parte da Irmandade e tão pouco sabem a respeito da mesma, mas eles são cuidadosamente vigiados e controlados por ela. Decididamente eu me recusava a participar dos sacrifícios de animais ou humanos. Isso não era problema, porque muitos queriam fazer, mas devido à minha teimosia, eu era com frequência castigada severamente por Satã e seus demônios. Os outros membros não podiam aproximar-se de mim por causa do poder. Então a punição era aplicada por Satã e seus demônios. Torturavam meu corpo com muitas doenças, entre elas o câncer com todos os horrores da quimioterapia. Mesmo assim eu me recusava, simplesmente não era capaz de tirar a vida de alguém. Jovem, por favor, ouça-me. Qualquer envolvimento com o ocultismo não vale a pena. Não se consegue sair dele facilmente. Satanás pode fazer com você o mesmo que fez a mim ou pior. Oro diariamente para que Deus possa mostrar-lhe que é possível a libertação. Satã não pode retê-lo mesmo que tenha assinado qualquer pacto. O mesmo pode ser desfeito pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode se tornar livre no instante em que pedir a Jesus para entrar em sua vida, perdoar todos os seus pecados e se tornar seu Senhor, Salvador e Mestre. Satanás trabalhará sempre para a sua destruição. No entanto, Jesus quer dar a você vida. Eu me diverti a valer em alguns encontros. Algumas vezes nós a juntávamos para conversar e jogar, exibindo nossos poderes. Acender uma vela do outro lado da sala, por exemplo, sem sequer tocar nela, era uma das diversões. Viajei diversas vezes para a Califórnia para participar de jogos e convenções. Realmente eu gostava disso. Viajei em um jato particular para uma área restrita perto da cidade, onde pela primeira vez eu tivera contato com a seita. Ninguém fora da seita e poucos dentro dela sabem da localização. Fica muito bem guardada e fortemente armada. Normalmente eu era acompanhada pelo sacerdote superior e acompanhada por algumas bruxas e bruxos. Foi um grande encontro. O propósito era o de trocarmos ideias e competirmos para ver quem era o mais forte. Eu me sobressaí tanto nessas competições que eu ocupei a posição de noiva regional de Satã no Conselho Regional. E, finalmente, o título máximo de noiva de Satã por todos os Estados Unidos.
A estadia era semanal e as conferências aconteciam sempre antes do Black Sabbath, reunião de bruxos e bruxas no sábado à meia-noite, presidida por Satanás, e celebrado no final da semana da Páscoa. Eu sempre achava uma desculpa para retornar para casa antes dessa celebração. Fomos a um lugar muito especial que fica nas montanhas da Califórnia, fora de Los Angeles. Lá existe uma mansão construída especialmente para a seita. Suponho que ela tenha 30 dormitórios ou mais. As janelas de vidro e aço inoxidável têm símbolos demoníacos do ocultismo. Dentro, uma exuberante mobília e uma enorme sala de jantar acoplada a um salão de baile, não deixando de mencionar as piscinas, quadras de tênis, golfe, etc. Parece uma casa de campo para milionários. Possui 3 porões com enormes galerias subterrâneas, contendo bibliotecas de assuntos e histórias antigas do ocultismo. Nessas galerias podem ser encontradas moedas de todos os países do mundo, além de ouro e prata. Toda a área é escondida sobre uma densa floresta e firmemente guardada tanto em terra como pelo ar. Minha última viagem àquele lugar foi marcada por uma intensa competição que eu jamais experimentara. Na ocasião, eu ostentava o título máximo de noiva no país. Era uma competição internacional. O líder era um sacerdote superior, diferente dos outros que já haviam passado por lá. Era alto, elegante e sinistro. No entanto, possuía um poder de mau agouro que o tornara medonho e antipático a todos. Conduziu a competição e, obviamente, não se preocupava se alguém morresse ao falhar em fazer o que fosse pedido. Seus olhos negros e mal-humorados faziam gelar quem quer que fosse até os ossos. Era rigoroso e eu fiz o melhor que pude para evitá-lo. A competição consistia em aumentar o grau de dificuldade nas tarefas para exibir o poder dos competidores. Lembro-me que em um determinado momento deveria mudar, com um gesto de meus dedos, a forma de um gato para um coelho e vice-versa. As mudanças eram efetuadas sob os poderes demoníacos, resultando na morte imediata dos animais. No último dia, só eu ainda não tinha competido, mas mesmo assim o sacerdote superior continuava a impelir-me e não tive escolha a não ser atender aos desejos dele. O incidente posterior poderia ter me matado se os demônios não fossem poderosos o suficiente. Fizeram-me ficar de pé, parada numa distância de frente para um homem que segurava uma Magnum 357. Passei minha mão na frente do meu corpo, invocando os demônios, e coloquei-os de modo que formasse um escudo. Instantes depois, o homem disparou 6 tiros em mim. Não seria possível errar de tão perto. No entanto, o escudo formado pelos demônios era tão forte que nem é preciso dizer que as balas caíram no chão a meus pés. Fui aclamada e honrada por vencer a competição. Colocaram-me uma coroa de ouro na cabeça e meus companheiros na seita se inclinaram e me prestaram homenagens. Fui tratada igual a uma rainha pelo restante da estadia. Deram-me belíssimas roupas, quaisquer que quisesse. Banharam-me, pentearam os meus cabelos e me calçaram. Na festa eu estava sempre acompanhada de um homem elegante que era também meu guarda-costas. Fomos na maioria dos restaurantes elitizados em Los Angeles e o meu acompanhante sempre experimentava a minha comida para assegurar-me de que não estivesse envenenada. Também surfamos e cavalgamos. Aos membros não era permitido lutar entre si durante a ocasião, porque fora considerada tempo de louvor a Satanás. Orgulhei-me muito daquele tempo, mas logo o Senhor humilhou-me. Foi durante a minha última visita à Califórnia que o incidente me colocaria no caminho para aceitar a Cristo. Comecei a questionar o porquê de Satanás exigir ser mais poderoso do que Deus. A sacerdotisa superior reuniu-se conosco e disse que havia uma família perto dali que interferia nos negócios de Satã. Eles converteram muitos satanistas ao inimigo Jesus Cristo, usando-os como incômodo. Satã ordenara que todos fossem mortos. A sacerdotisa disse que iríamos todos, juntos em nossos corpos espirituais, projeção astral, e os mataríamos. Então, assentamos como num círculo em frente às nossas velas e conscientemente elevamos nossos corpos espirituais em direção àquela família, na intenção de matá-la. Na verdade, eu não me entusiasmara a respeito, mas não tive escolha. Se desobedecesse, seria morta. Para nossa surpresa, ao aproximarmos das redondezas da propriedade daquela família, não conseguimos entrar. Toda a área estava cercada por anjos enormes. Estavam lado a lado de mãos dadas. As roupas eram brancas e os ombros tocavam uns nos outros. Não estavam armados. Mesmo assim, nenhum de nós conseguiu passar. Por mais que tentássemos, era impossível. Qualquer arma que usássemos não os atingia. Primeiro sorriam para nós e fomos desafiados a tentar novamente. A cada momento ficávamos mais e mais furiosos. De repente, as fisionomias deles se transformaram e os olhares que recebemos nos fizeram recuar e cair no chão. Devo admitir, foi uma experiência bastante humilhante.
Nunca esquecerei. Quando caí no chão, olhando para eles, vi que um voltou-se para mim e disse-me em uma voz amável: Você não vai aceitar Jesus como seu Salvador? Se continuar no caminho que está, será destruído. Satanás odeia você, mas Jesus a ama tanto que morreu por você. Por favor, pense em entregar a sua vida a Jesus. Era o fim da batalha para mim. Recusei-me a tentar mais, estava abalada. As outras tentaram de novo, mas nada aconteceu. Acredito que a família jamais soube daquela batalha fora da casa. Ela estava completamente protegida. Chamamos essa espécie de anjos de anjoelos. Nada, absolutamente nada pode passar por eles. Intimamente estavam grata por não conseguir fazê-lo e ter muito o que pensar. Ainda se passariam 2 anos, apesar da experiência, até eu aceitar ao Senhor Jesus. Ansiava mais e mais pelo poder, recusando-me a enfrentar o fato de que ele estava me destruindo e conduzindo minha alma ao inferno eterno. Capítulo 6. O casamento. Elaine, como uma sacerdotisa superior, tive muitos privilégios e tirei proveito deles no meu dia a dia. No entanto, ansiava pelo poder absoluto. Alguns anos mais tarde, como sacerdotisa, alcancei um de meus objetivos. Tornei-me a noiva regional de Satã. Muitas sacerdotisas superiores denominam a si mesmo noivas de Satã. E de algum modo isso é verdade. O número delas pode variar de 5 a 10, normalmente 5, ao mesmo tempo por todos os Estados Unidos. Este é o título mais honrado que uma mulher pode obter no satanismo. No entanto, entre todas, apenas uma é escolhida por Satanás. Essa passa a ser a mais poderosa, respeitada e amada. Estas mulheres também reúnem-se no Conselho Nacional, que envolve todos os satanistas do país, além de exercerem grande influência no exterior devido à riqueza que possuem nos Estados Unidos. Ele mesmo veio dizer que me escolhera para esta grande honra. Apresentou-se na mesma forma física, exatamente na imagem do que eu considerava como um homem perfeito. Disse que me escolhera porque me amava mais do que as outras e que respeitava minha coragem e habilidades. Comportou-se de uma maneira romântica, falando do seu amor e dos momentos maravilhosos em que passaríamos juntos. Prometeu-me muito mais poder e privilégios. Senti-me honrada e eufórica. Eufórica porque acreditava que era verdadeiramente amada. Pensava ser a mais poderosa de todas as mulheres. Pensei que ele me escolhera devido às minhas capacidades e assim o meu amor por ele aumentava ano após ano. Não pensei na ocasião que ele usava esse amor para proveito próprio. Usou-me para que eu conseguisse das outras o que ele queria e também meu amor para minha própria destruição. Todas aquelas declarações eram mentiras. A cerimônia foi realizada em uma grande cidade das redondezas. Uma das maiores e mais belas igrejas fora alugada pela seita. Tenho certeza de que os proprietários não tinham a menor ideia do que aconteceria por lá. Consegui 3 dias de folga do trabalho. A sexta-feira, a primeira de lua cheia, foi a ocasião adequada para o ritual. Guardaram-me cuidadosamente e atenderam a todos os meus desejos. Estava completamente excitada e exultante. Enquanto nos aproximávamos da igreja, senti como se a escuridão parasse sobre ela, mas sufoquei o sentimento, voltando os pensamentos para o amor e a admiração que conseguira de Satã. Fui colocada em uma sala fora do santuário, cuidadosamente vestida e preparada para a ocasião. Puseram flores no meu cabelo longo, loiro e cacheado. Havia uma toga que me deram, uma taxa xadrez dourada no peito. Puseram-me uma coroa de ouro puro na cabeça. Havia também uma mancha vermelha na cabeça e na região pública. Meu buquê era de ramos cardos e frutinhas venenosas, tudo preso como a borracha preta. Fiquei parada perto do santuário, examinando o recinto. Sentia-me grandemente honrada e surpresa, porque nele não só havia pessoas dos estados vizinhos e da Califórnia, como do mundo oriental. Esta era realmente uma grande honra. O ar enchera-se de uma musa lúgubre do órgão. O trono de Satanás fora transportado e colocado sobre a plataforma. O surgimento de Satã na forma física seria o sinal para o início do casamento. Todo vestido de branco, lá estava ele novamente, usando uma coroa de ouro e enfeites. Toda a congregação estarreceu com um grito e prestava adoração a ele. Após um sinal dele, todos voltaram-se para trás e eu comecei a andar pelo corredor. Ao meu lado ia a sacerdotisa superior, seguida pelas irmãs da luz. Quando cheguei ao fim do corredor, parei diante dele, curvei-me e prestei minha homenagem. A seguir, mandou-me que eu me levantasse. Assim que o fiz, ele saiu do trono e ficou ao meu lado.
A sacerdotisa superior celebrou o casamento e durante toda a cerimônia se ouviam cantos, rezas e louvores a ele. As irmãs da luz formavam um semicírculo atrás de nós e durante todo o tempo cantaram e murmuraram baixinho. A cerimônia durou quase 2 horas e eu fiquei em pé o tempo todo. Assinei o novo pacto com meu sangue. Deram-me depois um líquido de copo de pé dourado. Não sei o que estava nele, mas penso que fossem drogas porque senti-me tonta depois de bebê-lo. Disseram que o pacto estava consolidado. Não havia mais absolutamente qualquer possibilidade de fuga. Satanás não acredita em divórcio. Ele não dera do próprio sangue nem bebera do líquido. Disse-me que não podia porque deveria manter-se puro para mim. No entanto, se eu o tomasse, purificaria a mim mesmo para ele. Estava tão bonito como nunca o vira. Usara um smoke claríssimo enfeitado com ouro, o cabelo loiro brilhava e a pele estava lindamente bronzeada. Porém, o amor que me declarava não parecia estar refletindo nos belos olhos negros. Mas eu queria acreditar que ele me amava e que era realmente o meu marido. Tratava-me com respeito, acariciava meu queixo, cabelos e braços. Disse o tanto que eu significava para ele, beleza, poder e a mulher que poderia tornar-se a mãe de seu filho, o Cristo, o Redentor do mundo. Fui completamente tomada pelo engano. Satã deu-me uma bandeja de casamento linda e dourada com a seguinte inscrição: Vejam a noiva do príncipe do mundo. Embora não demonstrasse hostilidade para comigo, ele agia de modo diferente para com os outros. Quem quer que fosse que se aproximasse dele era maltratado e rejeitado. As irmãs da luz, imediatamente após a cerimônia, levaram-me e puseram um vestido esquisito em mim, também um manto de veludo enfeitado com ouro puro. Fomos de limusine até o aeroporto, onde embarcamos em um luxuoso jato particular acompanhados de vários sacerdotes e sacerdotisas superiores com destino à Califórnia. A ceia do casamento foi servida a bordo. Satã não comeu nada durante a viagem, mas entretanto experimentou muito dos vinhos caros e champanhes disponíveis. Falava muito pouco. Nos instantes em que chegamos à mansão nas montanhas da Califórnia, eu estava ainda um pouco confusa pelas drogas que ingerira. Fomos conduzidos com todas as pompas até uma grande suíte. Na câmara havia uma cama enorme e dourada. Apesar do luxo, eu estava feliz pelas drogas que tomara. A beleza dele desaparecera e a relação que tivemos foi brutal. Na manhã seguinte, ele se fora quando acordei. Eu agonizava pelas muitas feridas da noite e fiquei grata porque ele não reapareceu no fim de semana. Voltei para casa no domingo. Enquanto estive lá, fui tratada como rainha. Davam-me tudo o que desejava. Na nova posição, tive muitas vantagens. Era meu todo o poder sobre as bruxas, bruxos e até mesmo sobre a sacerdotisa superior. Era intocável. Ganhava cada vez mais novos demônios e mais poderes. Apenas uma feiticeira foi tolo bastante para desafiar. Com apenas um olhar, eu a coloquei dentro da parede, literalmente dentro da parede. Para tirá-la de lá, tiveram que quebrar a parede. Como resultado, ela teve vários ossos quebrados e muitos outros ferimentos. Nunca mais tentou me fazer mal, não só ela como nenhum outro ser humano. Foi assim que alcancei rapidamente a cobiçada posição de primeira-dama, esposa número 1 de Satanás, e com isso minhas responsabilidades também aumentaram. Passei a ser então um dos representantes do diabo a nível mundial. Comecei a empreender maiores e mais longas viagens nacionais e internacionais. Saí muitas vezes da Califórnia para falar com os funcionários do governo federal dos Estados Unidos e de outros países também. Vários representantes de governos estrangeiros nos visitavam na mansão da Califórnia solicitando dinheiro para a compra de armas e outras coisas. A maioria deles sabiam que estavam fazendo negócios com Satanás, outros não. Grandes somas de dinheiro passavam de mãos em mãos. Na maioria das ocasiões, possessa, Manchan falava através de mim, e sempre na língua pátria do interlocutor sem nenhum sotaque. De vez em quando, só às vezes Manchan me punha a par traduzindo o que aquelas pessoas diziam. Eu não tinha habilidade para falar nem alguns poucos daqueles vários idiomas, mas Manchan conversava fluentemente em todas as línguas. Por esse período, viajei a vários países. Estive em Meca, Israel, Egito e também fui ao Vaticano em Roma, onde inclusive tive uma entrevista pessoal com o Papa. O propósito de minhas viagens era coordenar os programas de Satanás com os outros satanistas desses países e para isso tive que entrevistar-me muitas vezes com vários funcionários de diferentes governos, sempre discutindo sobre ajuda financeira a seus países. É verdade que alguns nem imaginavam que eu era uma satanista. Pensavam que se tratava de alguém associado a algum tipo de instituição filantrópica tremendamente rica. As pessoas, quando procuram por ajuda financeira, quando querem dinheiro, não perguntam muito. Mas o Papa sabia muito bem quem eu era.
Trabalhávamos em parceria íntima com os católicos, principalmente os jesuítas, bem como os maçons de altos graus. Foi durante este tempo que eu acabei conhecendo as estrelas mais famosas do rock, e todas elas assinavam pactos com Satanás em troca de fama e fortuna. Um cuidadoso plano para a popularização do rock nos Estados Unidos foi concebido pelo próprio diabo e executado ao pé da letra pelos seus servos músicos e cantores. Apesar da minha alta posição e grande poder, eu vivia sempre com medo. Não tinha paz e me sentia como que amarrada. A minha maior preocupação era com a terrível brutalidade com que se desenvolviam os trabalhos dentro da seita. Os castigos se aplicavam de extrema maldade e, sobretudo, os sacrifícios humanos. Este é o que me corroíam por dentro.